Olá, vamos entrando. Bom dia a todos, bom dia a todas. Com muita alegria que hoje nós damos início à nossa terceira e última palestra da nossa série Ensino do Japão. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bem, essa palestra ela já vai ter acontecido dia 5, de 5 de setembro, na semana passada. Porém, devido a um pequeno erro ali da plataforma, nós não fomos capazes de transmitir. Então, não fomos capazes de transmitir a palestra, o evento. Então, a gente resolveu trazer ele para o dia de hoje. Já enviamos um e-mail esclarecendo, pedimos desculpa aí por todo o transtorno causado, mas realmente foi uma coisa que fugiu ali das nossas mãos. Mas, felizmente, hoje tudo está dando certo, então tá tudo dando certo, né? Todo mundo tá me ouvindo, ok? Então, agora tá tudo funcionando. O tema da nossa palestra será a educação atual no Japão. Então, é uma palestra que ela vai abordar uma visão de ensino nas escolas estabelecidas no Japão. Então, vai ser muito legal. Eu não posso dar spoiler, mas eu vi a apresentação e, gente, vai ter muita coisa legal que vocês vão matar várias curiosidades aí, então, para quem não conhece muito, na educação japonesa. Bem, meu nome é Gabriela Hilário, eu faço parte da Abradem, que é a Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações, que é uma das realizadoras deste projeto e tem parceria também com a Associação Cultural MIE. Nós também contamos com o apoio da Fundação Japão, do Centro Brasileiro de Língua Japonesa e com a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. A gente já vai iniciar, mas antes eu gostaria de dar apenas alguns avisos técnicos para vocês. Bem, para quem já está acostumado já sabe, Mas para quem não conhece, então, agora vai entender como é que funciona a estrutura das palestras da Abradem. Nós temos uma palestra que é sempre dividida em 3 partes. Então, nós começamos com a exposição. Então, a exposição será feita pela professora. Depois, um breve intervalo. E aí, também um momento para tirar algumas dúvidas. Como o nosso tempo é limitado, a gente não consegue esclarecer todas as dúvidas, mas a gente sempre tenta trazer, então, dúvidas pertinentes ao assunto. Durante a palestra, os microfones vão estar no mudo. Isso para a gente não ter nenhuma interrupção durante a fala da professora. Mas todo mundo tem acesso ao chat, então por lá vocês podem fazer suas perguntas ou fazer seus comentários. Para acessar o chat, quem tiver no computador vai ver que aqui embaixo tem um botãozinho, escrito chat, então é só clicar, ele vai aparecer na lateral, e aí você pode mandar por lá a sua dúvida ou seu comentário. E para quem tiver no celular, é só colocar o dedo na tela e também vai aparecer o botãozinho do chat, e a mesma coisa, é só fazer por lá a sua dúvida e seu comentário. Além disso, como algum de vocês já devem ter recebido a mensagem, essa palestra vai ser gravada, Isso porque, durante a semana, ela é disponibilizada no canal da Abradem para que todo mundo tenha acesso novamente, possa assistir ou possa compartilhar. Então, vocês podem colocar lá no YouTube, Abradem, e aí vocês vão encontrar o nosso canal. E para quem não conhece a Abradem, entre lá no nosso site, abradem.com. Durante a palestra também o Felipe Prevot disponível para responder as dúvidas técnicas que forem surgindo, então se não estiver ouvindo, tiver problema com o som ou com a imagem, podem falar com ele está no chat. E em relação aos certificados, os certificados eles são emitidos apenas para quem participar das 3 palestras da série Ensino do Japão, ok? Então essa aqui é a terceira e última, A primeira aconteceu no domingo, dia 22 de agosto, a segunda aconteceu no dia 29 de agosto, e essa aqui é para finalizar a série. Então vai ser um certificado único que vai consolidar a carga horária das 3 palestras, Então lembrando que, muito importante, é preciso participar, então tem que fazer a entrada aqui na sala, não basta apenas estar inscrito, tá bom? Então o sistema ele já automaticamente reconhece que entrou na sala. Então, não precisa, digamos assim, participar no sentido de mandar comentários, não seria esse tipo de participação. Se bem que a gente agradece essa participação, mas só entrando na sala já conta como participação. Pronto, recados dados. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial para fazer a palestra aqui, que é a professora Sandra Terumi Suenaga, e ela fez mestrado em língua japonesa aplicada pela Waseda University, e atualmente ela é professora de idioma japonês
na Fundação Japão, em São Paulo. Então, imagino que muitos de vocês já conheçam a professora Sandra. Bom dia, professora. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. Tudo bem, professora? Sim. Vamos começar, então? Você trouxe vários assuntos muito legais. Eu acho que eu estou bem animada aí para esse tema e o pessoal também é uma coisa que todo mundo quer muito saber, né? Então, conhecer como é que funciona a educação atual no Japão. Então, vamos começar? Eu vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Bom, eu fui convidada pela Abrademe a falar sobre a educação atual no Japão. Inclusive, essa foto que aparece aqui é uma escola lá do Japão, onde eu trabalhei durante 5 anos. Então, falando um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da educação do Japão, mas juntamente com a minha experiência que eu tive lá na escola de lá. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, minha experiência no Japão. Por que eu estou aqui? Né? Por que eu fui convidada a falar sobre a escola do Japão? Porque em 2003, eu fui como bolsista da JICA, eu fui para o Japão, na Universidade de Waseda, e eu fiz mestrado na área de linguística aplicada, em língua japonesa mesmo, né? Especializando em ensino da língua japonesa. E depois que terminou o mestrado, eu trabalhei durante 5 anos, de 2006 até 2011, como professora bilíngue na escola primária, o Shōgakko, né? Seria o Fundamental 1, equivalente ao Fundamental 1 aqui do Brasil, na cidade de Ota, na província de Guma. Então, por causa dessa experiência que eu tive, eu fui convidada a falar sobre a escola do Japão. Próximo slide, por favor. Eu tentei me organizar para falar dessa forma, aqui, falar sobre a educação atual do Japão agora, a educação atual do Japão, falar sobre mais a estrutura, como que é as escolas, e depois falar sobre a minha experiência. E como a Gabriela falou, no final a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. Eu vou tentar ser mais breve possível nessa parte da palestra, para que sobre mais tempo para as perguntas e respostas. Ok? Então, essa é a programação de hoje. Bom, falando um pouquinho, então, sobre a escola do Japão, né? Como que é a organização escolar? Eu acho que todos já ouviram falar sobre o MEXT, né? Que é o Ministério da Educação. O ensino do Japão é regulamentado e administrado pelo MEXT. Eles que fazem toda a diretriz curricular, eles que planejam como que vai ser a educação no Japão todo, inclusive essa diretriz curricular, né, que determina tudo sobre as escolas, as matérias, carga horária, como que tem que ser as escolas, escola eu digo o estabelecimento, os professores, então é tudo estabelecido por lá. E essa diretriz curricular normalmente é revisada de 10 em 10 anos. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. E como tem essas diretrizes curriculares estabelecidas, o livro didático são elaborados, o livro didático também, a elaboração é feito por empresas privadas, mas precisa ser aprovado pelo MEC. Então, todo o livro didático tem várias empresas, né, várias editoras que fazem um livro, só que é bem parecido, né? Por quê? Porque é tudo estabelecido, precisa ser aprovado pelo MEC. Então, e o Conselho Educacional de cada escola, cada região, escolhe o livro didático e é aplicado em cada escola. Aí eu coloquei um gráficozinho aqui do lado direito. Então, tem o Ministério da Educação, que é o MEC. Aí tem cada província tem o seu conselho, e cada cidade também tem o seu, como se fossem as secretarias, né? E embaixo disso tem a escola, tem cada escola, né? E a escola, normalmente, dentro das escolas,
tem a diretoria, que tem o diretor, eles traduziram como vice-diretor, mas no Japão eles não usavam a palavra vice-diretor, né? É o Kyoto Sensei que eles falam. O diretor é o diretor da escola. E esse professor, que seria, acho que o vice, ele que cuidava mais da parte burocrática, administrativa. E tem os funcionários, né? Os professores, e dependendo da escola, tinha a pessoa responsável pela enfermaria, nutricionista, pessoal encarregado da administração, zelador, e fora isso também tem a parte dos médicos, né? Porque periodicamente são realizados exames médicos na escola para todas as crianças, e esse médico da escola, responsável por essa escola, ele ia na escola e fazia esses exames médicos, entre outros. E abaixo disso tem os pais os responsáveis, né? Essa é a estrutura, visão geral de como é feita a educação no Japão. O próximo slide, por favor. Bom, eu acho que a maioria conhece como que, mais ou menos, né? Como que é a estrutura escolar, assim. Tem o shōgakko, né? O shōgakko é o ensino equivalente ao ensino fundamental aqui do Brasil. São 6 anos, e são as crianças que completam 6 anos que podem ingressar na escola, de 6 a 15 anos, 6 anos. E depois tem o chūgakko, que é o ensino fundamental 2, equivalente, né, aqui do Brasil, e são 3 anos. Esses 9 anos que são o ensino obrigatório no Japão. Antes de ingressar no shōgakko, tem a educação na pré-escola. É opcional para as crianças a partir de 3 anos. E tem esses 9 anos de educação obrigatória, e depois dessa educação obrigatória tem o ensino médio, que é o Kōkō. São 3 anos também, e que nem eu coloquei aqui do lado, né? Possui diversas categorias de acordo com os objetivos profissionais do futuro dos estudantes. Tem ensino médio voltado mais para técnicos, mais para a parte de letras, tal, né? Mas isso depende de onde o aluno vai, que Kōkō, né? Que escola o aluno vai escolher. Porque para entrar no Kōkō precisa fazer uma prova. Não são todos, né? Eu terminei o ensino médio. Eu vou para aquela escola, aquela escola de ensino médio. Não, eles não vão direto. Todos precisam prestar uma prova. Então, as escolas de ensino médio de um nível considerado bom, é difícil entrar. É como se fosse um vestibular para a faculdade aqui no Brasil. Todos os alunos precisam prestar uma prova. Terminado esse ensino médio, tem a faculdade e o ensino superior, né? O ensino superior tem os de longo período, de 4 anos, ou de curto período, 2 anos. E cursos profissionalizantes também, né? Se o aluno quiser ir direto para o ensino profissionalizante, pode também. E normalmente com duração de 2 anos, para aprimoramento profissional. E tem a pós-graduação também, né? Para quem quiser continuar estudando. Bom, próximo slide, por favor. Eu queria falar um pouco sobre a diretriz curricular, a nova diretriz curricular. Como eu falei, é revisada de mais ou menos de 10 em 10 anos, e, na verdade, a nova diretriz curricular do Shōgakko, do ensino fundamental 1, entrou em vigor a partir no ano passado, tinha entrado em vigor, 2020. O Chūgakko, ensino médio, entrou em vigor esse ano, e o Kōkō, o ensino médio, vai entrar em vigor a partir do ano que vem. Aí eu coloquei algumas figuras aqui, né? Porque nessa nova diretriz curricular, a aprendizagem das crianças, ele visa, né? A aprendizagem das crianças que seja relevante para o amanhã, para o futuro.
que isso quer dizer, né? Enquanto eu voltei em 2011 para o Brasil, né? Quando eu estava lá, os professores falavam muito dessa diretriz curricular, como tem essa diretriz curricular, a gente precisa estar fazendo o ensino visando, né, essa diretriz curricular, tal. Eles falavam muito isso. E na época eu lembro que era mais eu achava, né, que era mais voltado para o ensino das matérias, né? Como fazer com que os alunos adquiram as habilidades relacionadas à matéria mesmo, né? Só que de 2015, acho que tinha sido ocorrido uma mudança, e eles tinham, a visão era mais assim, capacidade e habilidades para viver. Essa palavra viver tinha entrado na diretriz curricular, né? E nessa nova diretriz curricular, eles colocaram assim, né, como aplicar o que aprendeu na sua vida e na sua sociedade. Não é só viver, né? Agora está um pouquinho mais concreto. Onde e como eles vão aplicar. E esse conhecimento e habilidades necessários para viver na sociedade. Não é só aprendizado das matérias ensinadas na escola, né? E também capacidade para raciocinar, tomar decisões, expressar. Então, são as coisas que as crianças precisam para viver nessa situação. Eles até colocam palavra desconhecidas, né? Situações desconhecidas, porque o mundo está cheio de mudanças, a gente não sabe o que vai acontecer no amanhã, né? Então, para que as crianças tenham essas capacidades para viver no futuro próximo, né? Então, e entra também, aqui no Brasil também fala um pouquinho sobre as competências necessárias para o século XXI, metodologias ativas. Então, essas coisas também no Japão está falando muito. E nas diretrizes curriculares também entram como palavras-chave. Aí eu coloquei algumas fotos aqui, né? Do lado direito é uma foto, não, é uma imagem de uma sala de aula. E vocês podem notar que não é uma sala de aula convencional, que tem o corredor, tem a sala de aula e o professor ensinando na frente da sala, na frente, né? Mas pode ver que não tem muitas paredes, as salas são amplas, e o professor também está falando para um grupo, mas um outro grupo já está fazendo algo diferente. Então, essa visão de escola, né, que o Japão está tendo agora. Quando eu estava lá, eles já estavam começando a falar sobre isso, mas eu acho que daqui para frente, as novas escolas que eles forem construindo, a imagem é que a escola seja dessa forma. E também eu estava conversando com um professor que veio do Japão, ele estava falando que, como estão diminuindo as crianças, né? As famílias não estão tendo muitos filhos. Então, a criança está diminuindo no número de crianças que vão para a escola, tal, né? Então, a escola a escola não está sendo só para as crianças. A escola está sendo integrado com a sociedade. Se tiver alguma atividade que envolva pessoas da terceira idade e tal, a escola também está integrado com esse tipo de atividades também. Então, eu acho que está mudando um pouquinho, né? E essa outra figura de duas crianças com a luzinha aqui, porque, como eu falei, né, eles estão enfatizando essa parte de autonomia dos alunos, metodologias ativas, né? Então, não é um professor ensinando a matéria, é como os alunos vão aprender. Então, isso que estão valorizando. E o trabalho em grupo, né? Nessa mesma figura do lado direito, tem as crianças discutindo em grupos, tal, né? Então, isso tudo eu acho que por causa do conceito de metodologias ativas, competências necessárias para o século XXI, né? Então, eu acho que no mundo todo, eu acho que está indo para esse rumo aí a educação, e no Japão também não é diferente. Próximo slide, por favor.
Bom, eu coloquei uma frase aqui. O ensino fundamental no Japão tem um componente forte de ser prático, de desenvolver habilidades manuais desde a infância. Observa-se isso no currículo, com matérias de economia doméstica, trabalhos manuais, na qual se ensina as coisas básicas para um cidadão poder cuidar das suas coisas pessoalmente, tais como fazer comida, costurar, cuidar das crianças, etc. Esse é uma pesquisadora, uma professora, Mami Ueno. Ela fez uma pesquisa, né, um comparativo entre as escolas do Brasil, Itália e Japão. E ela fala dessa forma sobre a escola do Japão. E vamos ver então um pouquinho quais são as matérias que são ensinadas, porque ela fala, né, que é ser prático, ensina as crianças a serem práticas desde a infância, né? Bom, são as matérias ministradas no Shōgakkō, no ensino fundamental 1, né? Língua japonesa, é o Kokugo que eles falam. Esse tem para todos os anos, todos os alunos precisam passar por essa matéria. Estudos sociais, matemática, ciências, vida cotidiana. Então, essa vida cotidiana que eu achava interessante mesmo, porque desde a primeira série, as crianças aprendem coisas práticas mesmo, né? A primeira eu achava interessante, porque a primeira coisa que as crianças faziam mesmo era plantar uma florzinha e cuidar dessa flor. Ou quando porque primeira e segunda série é vida cotidiana. Agora, quinta a sexta série entra as tarefas domésticas, né? Começa a ser um pouco mais atividades de costurar, cozinhar, então, essas coisas bem práticas mesmo, né? Bom, continuando aqui, música, marcenaria e desenho, tarefas domésticas que eu falei agora, educação física, língua estrangeira, educação moral, atividades de idioma estrangeiro, estudos gerais e atividades extracurriculares. Então, são essas matérias, coloquei uma figura aqui embaixo também. Do lado direito tem um professor, que ele provavelmente não é japonês, porque ele é loiro, e as crianças interagindo com ele, né? O Japão está dando bastante ênfase no idioma estrangeiro. Eles colocam o idioma estrangeiro, mas é o inglês, na verdade. Porque quando eu estava no Japão, na escola do Japão, a atividade de idioma japonês, eu acho que era para os alunos da quinta e sexta série. Só os alunos já dos últimos anos do Shōgaku. Só que, de uns anos para cá, os alunos de terceira e quarta série também entraram as atividades de idioma estrangeiro, e quinta e sexta série já é língua estrangeira. Porque quando era atividade de idioma estrangeiro, na escola onde eu estava, tinha um professor nativo em inglês, tinha professores que vinham dos Estados Unidos, esses países falantes de inglês, né? Aí a prefeitura contratava, eles vinham para a escola e faziam alguma atividade com as crianças. Mas, então, essa atividade provavelmente agora está começando a partir da terceira série, e na quinta e sexta série já entrou como língua estrangeira. Um pouquinho mais, assim, já voltado para as matérias mesmo, né? Então, é dessa forma que acontecem as atividades, e tem uma figura aqui também do lado esquerdo, as crianças mexendo no computador. Essa parte de TI, informática também, está sendo valorizado muito. Inclusive, eu tenho 2 sobrinhas que estudam no Japão agora. Eu conversei com as mães, né? Minha irmã e a minha cunhada, nas 2 escolas. Elas são de regiões diferentes, mas a escola, todos os alunos receberam um tablet para poder acompanhar as aulas de casa através desse tablet. Então, é dessa forma que estão sendo valorizadas também essa parte de tecnologia. Próximo slide, por favor. Bom, são as matérias ministradas no Chugaku.
língua japonesa, estudos sociais, matemática, ciências, música, artes, educação física e saúde, técnicas, tarefas domésticas, já virou técnicas, né? Língua estrangeira, educação moral, estudos sociais, atividades extracurriculares. Bom, pode ver que as matérias, vida cotidiana, tal, que tinha no Shōgakko, não tem mais. Mas tem essas técnicas, tarefas domésticas, que visa também essa parte das crianças conseguirem fazer as coisas necessárias para o dia a dia. Né? Próximo slide, por favor. E essas são as matérias do Koko. Língua japonesa, geografia e história, a educação civil, matemática, ciências, educação física e saúde, artes, língua estrangeira, técnicas e tarefas domésticas, informática, ciências e matemática, atividades extracurriculares. Bom, aí no Shōgakko, as matérias, acho que é parecido, é igual aqui no Brasil, né? No ensino fundamental 1, tem um professor responsável pela sala e esse professor ensina a matéria, todas as matérias. Mas, a partir do Shōgakko, Chūgakko, cada professor fica responsável por uma matéria. Tem um professor responsável da sala, mas as matérias, dependendo da disciplina, é um professor que ensina essa matéria. São os professores especializados nessa área. Né? Bom, eu coloquei aqui embaixo o desafio de Eren. Eu acho que pode ser que muita gente conheça, mas se vocês quiserem saber um pouquinho sobre como que é o dia a dia dos alunos do Koko, ensino médio, porque é um material de japonês, na verdade, para estudar o japonês, mas Erin é uma menina que vai fazer o intercâmbio na escola do Japão e retrata o dia a dia dela na escola. É um vídeo já um pouco antigo, mas eu acho que muitas coisas, acho que vocês vão poder entender como funciona a dinâmica das escolas no Koko. Ok? Uma dica. Próximo slide, por favor. Bom, eu coloquei aqui o professor. Como é ser um professor no Japão? Porque para ser professor é necessário adquirir qualificação pedagógica especificada pelo país. Na minha época, muitos professores, a maioria dos professores, eles formavam na faculdade, prestavam a prova e entravam na escola. Porque no caso das escolas públicas é necessário ser aprovado no exame de seleção conduzido pela Secretaria Provincial ou da cidade. A escola onde eu estava, a maioria dos professores eram contratados pela província. Como eu estava em Guma, a província de Guma que contratava os professores faziam prova, tinham que passar nessa prova. Se passasse nessa prova, a Secretaria Provincial, eles remanejavam para onde esses professores iam trabalhar. E esses eram os professores efetivos. Quem consegue passar nessa prova e consegue se efetivar, a carreira de professor, ele já está, normalmente o professor ficava até aposentar. Mas só com esses professores da província, faltam professores. Então, a secretaria da cidade, eles contratavam os professores, mas normalmente eram os professores temporários, né, contratados com um contrato de 1 ano, tal. Então, se um professor fica doente ou a professora está grávida, vai ter filho, então tem essa licença maternidade. Durante esse período, esses professores contratados pela cidade substituíam esses professores. E papel do professor: ensinar as matérias. Isso é óbvio, né? Mas eu achava muito interessante porque os professores, nossa, eles tinham muito trabalho.
eu ficava vendo os professores trabalhando, fazendo coisas administrativas, burocráticas. Nossa, tinha professor que ficava até tarde porque tinha que fazer um monte de coisas. Então, não é só ensinar as matérias. O professor fica responsável por uma classe. Porque, por exemplo, na escola onde eu estava, tinha primeiro ano, primeira série. Primeira série tinha 3 salas. Primeira série 1, 2 e 3. Cada sala, um professor fica responsável. E se acontecer alguma coisa com essa sala, a responsabilidade toda é desse professor. E aconselhamentos. Eu coloquei aconselhamentos porque não sei se é a palavra certa, mas todas as crianças dessa sala é a responsabilidade desse professor responsável. Se acontece alguma coisa familiar, aconteceu alguma coisa fora da escola, se está tendo problemas com outras crianças, é esse professor responsável que precisa fazer aconselhamentos, acompanhar essa criança, esse tipo de trabalho. E serviços administrativos, porque esses serviços administrativos eu via os professores contando dinheiro, fazendo o orçamento, porque depois eu vou falar um pouquinho sobre a refeição, mas a refeição, alguns materiais, material didático, o livro o governo fornece para todos os alunos da escola pública, né? Mas alguns materiais que os professores usam durante as aulas, materiais didáticos, os pais precisavam comprar esses materiais, os pais pagavam. Então, dinheiro de refeição desses materiais, o aluno levava para o professor e o professor que controlava toda essa parte administrativa. E os pais, os professores faziam visita à casa dos alunos. Todos os anos, o professor agenda com a família e ele visita a casa de todos os alunos. E ficar responsáveis por atividades extracurriculares. No caso do Shōgaku, ensino fundamental, eles chamavam de kurabu, os clubes, né? Era mais light, assim, tinha um clube de inglês, clube de uma brincadeira, aí um professor tinha que ficar responsável. Agora, no Chugaku, eles chamam de bukatsu. Esse bukatsu também, cada professor tem um professor responsável para cada bukatsu. Aí, dependendo do bukatsu, porque tem os de esportes, né? Yakyu, futebol. Se tiver jogos nos finais de semana, esse professor precisa acompanhar essas atividades também. E eu achei um artigo, eu acho que era no G1, falava que, de acordo com o relatório da OCDE, Organização para o Desenvolvimento Econômico, os professores japoneses são os que mais trabalham entre os países desenvolvidos. Eu acho que era isso mesmo. Vendo os professores trabalharem, eu admirava. Eu era, eu não, depois eu vou falar, mas eu trabalhei no Shōgaku, na escola, mas eu não era efetivada, eu não fui, não era professora efetiva, eu não ficava responsável por nenhuma turma, tal, né? Então, eu era poupada, muitos trabalhos era poupada, na verdade. Mas eu vendo os professores japoneses, eu ficava sempre admirada. Bom, próximo, por favor. Bom, aí eu coloquei aqui, as escolas públicas, normalmente as crianças que moram em bairros próximos, eles vão para a mesma escola, porque já é determinado pela prefeitura, na verdade, né? O endereço de residência. A prefeitura, como precisa fazer um cadastro na prefeitura, a prefeitura já sabe, né? Essa família tem criança que vai completar 6 anos, então vai para a primeira série esse ano. Aí ele já manda um comunicado para os pais, falando, o seu filho vai na escola a partir de abril para essa escola.
Os pais também já sabem, né? Porque já moram nesse bairro aí. Eu coloquei uma figura aqui, um mapa aqui do lado esquerdo, é da cidade de Osaka. Eu acho que estava mais ilustrado, eu peguei esse daqui. Esse contorno mais escuro, na verdade, é o Chugako. Dentro desse contorno maior aqui, escuro, tem um Chugako. Chugako eu acho que tem menos Chugako. Agora, Shogako tem mais. Pode ver que no centro, esse contorno maior, tem várias setinhas pequenininhas aqui. Tem, na verdade, dentro desse bairro tem 3 shogakos. Então, os alunos que moram perto desse shogako, dessa escola, eles vão para a mesma escola, e quando termina o shogako, todos eles vão para o mesmo chugako, mesma escola do Fundamental 2. Então, já está determinado onde as crianças vão estudar. Isso nas escolas públicas, né? Aí eu coloquei 2 figuras aqui. Esse que fica, essa foto de cima com as crianças com guarda-chuva, foto da minha sobrinha, indo para a escola. Eles fazem filinha, então, como eu acho que a minha cunhada mora num condomínio com vários prédios, tem bastante crianças, e todas essas crianças vão para a mesma escola. Eles formam filinha, as crianças maiores do 6º ano normalmente vão puxando a fila e vão levando as criancinhas menores do 1º e 2º ano. Isso é no Shogako, Fundamental 1. Agora, no Chugako, no Fundamental 2, as crianças já podem ir na escola de bicicleta. Tem gente que se morar perto, eles podem ir andando, mas se quiserem optar pela bicicleta, eles podem ir de bicicleta. Porque eu estava comentando antes de começar essa palestra com a comissão organizadora, né, que desde criança, 1º ano, 6 anos de idade, mas os pais já mandam as crianças sozinhos para a escola. Ok? Próximo slide, por favor. Bom, eu falei um pouco, então, sobre a visão geral de como que são as escolas no Japão, como que está a diretriz curricular, a nova visão que o Japão tem em relação à educação das crianças. E daqui para frente eu vou tentar exemplificar um pouquinho mais como que era esse show, como que são essas atividades dentro do Shogako mesmo, né? Falando um pouquinho da minha experiência. Eu voltei para o Brasil em 2011, maio de 2011. Já fazem 10 anos, na verdade, né, que eu voltei. Então, inclusive, eu tinha falado com o professor Francisco, falando, é educação atual. Eu preciso falar sobre a educação atual, mas já fazem 10 anos que eu voltei para o Brasil, então pode ser que tenha mudado algumas coisas, tal. Mas, inclusive, eu conversei com minha irmã, minha cunhada, algumas fotos elas mandaram para mim. Eu acho que muitas coisas assim do dia a dia que os professores fazem, e mesmo as estruturas a estrutura das escolas, tal, continuam as mesmas, né? Então, eu vou tentar falar um pouquinho da minha experiência, ok? Essa foto que fica à esquerda sou eu, de branco aqui no meio, na sala dos professores. Essa é a sala dos professores. Então, eu ficava o dia inteiro na escola, junto com os professores mesmo, né? Eram professores japoneses. E do lado direito eu coloquei uma foto do corredor da escola, a entrada da escola, porque eu, quando era criança, eu li muito mangá, assistia anime também, algumas novelas japonesas, e quando era criança, né, eu tive muita vontade de estudar numa escola japonesa.
como que seria estudar numa escola japonesa. Eu tive muita vontade, na verdade, quando era criança, né? Aí depois eu não imaginava que um dia eu iria trabalhar como professora numa escola. Mas quando eu cheguei na escola do Japão, tal, como professora mesmo, era isso, a imagem que eu tinha das escolas através de anime, mangá, dorama, é isso mesmo, né? Nossa, aí eu falei, nossa, esse é o corredor da escola, e pode ver que tem uns armarinhos aqui. Esses armarinhos aqui são onde a gente coloca o sapato, porque a gente não entra na escola com o sapato que vem da rua, então a gente precisa trocar de sapato, deixa o sapato aqui, e dentro desse armarinho nosso tem o sapato específico para usar dentro da escola, né? Então, eu tinha meu sapato para usar dentro da escola. As crianças tinham a sapatilha própria, mas nós, professores, a gente levava um sapato confortável para usar dentro da escola. Normalmente, eu tinha um tênis para usar na escola, e era aqui. Eu trocava de sapato, entrava na escola, e esse era o local onde eu ficava, junto com os professores. Bom, o próximo slide, por favor. E o que eu fazia na escola? Porque eu fui contratada pela prefeitura da cidade de Ota como professora bilíngue. Porque Ota, a cidade de Ota é uma cidade, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem a cidade de Oizumi, lá no Japão, que tem grande concentração de brasileiros, né? Porque tem fábricas, na época tinha fábricas da Sony, entre outras fábricas, tal, e tinha muitos brasileiros trabalhando lá. E cidade de Ota ficava vizinho à cidade de Oizumi, e aqui também tinha bastante brasileiros morando. E como brasileiros e outros de outras nacionalidades também, né? Peru, tinha alunos de Filipinas também, né? Então, como tinha bastante alunos estrangeiros, a prefeitura de Ota começou a contratar professores formados, né? Em alguma licenciatura, podia ser em qualquer matéria, tanto no Brasil quanto no Japão ou em outros países, mas precisava ser licenciado. Contratava esses professores para acompanhar as crianças dentro das escolas, né? Escola primária. E eu ficava direto numa escola. E eu coloquei algumas fotos aqui da sala internacional, onde eu ficava. E essas salas internacionais, dependendo da matéria, eu ensinava nessa sala internacional. Por isso são algumas fotos de eu ensinando para as crianças estrangeiras. No caso desse menino aqui, acho que era filipina. Esses dois aqui do lado direito eram brasileiros, de famílias brasileiras. Ok? Próximo slide, por favor. Bom, apoio às crianças estrangeiras, eu coloquei aqui, né? Esse apoio, o que era? Então, o intuito de ter professores bilíngues, professores formados, era esse apoio pedagógico mesmo, né? Não era só ensinar o japonês, não era só fazer as traduções para os pais, servir de intérprete para as crianças, para os pais, não, era o apoio pedagógico mesmo. Eu entrava nas salas de aula junto com as crianças, ou eu ensinava as matérias mesmo, ou ensinar as matérias mesmo, né, para as crianças estrangeiras. E mas esse trabalho de auxiliar na comunicação entre professor e aluno, ou professor e a família do aluno, isso também era nosso trabalho, e fazer as traduções também dos informativos, avisos enviados da escola para os pais, né? Essa comunicação entre pai e aluno, professor, aluno, professor, família. Eu falei, né, que os professores, todos os anos, fazem a visita
nas casas dos alunos, né? Então, essas visitas eu acompanhava os professores na casa dos professores da família de brasileiros, principalmente, eu acompanhava e eu servia de intérprete para o professor, tanto para a família, para o professor também. E os informativos, né? Porque tinha muitos informativos que os professores, a escola enviava para os pais. Eu coloquei alguns exemplos aqui do lado direito, porque mesmo no Fundamental 1, no Shogako, os professores faziam o horário das aulas, né? Semanalmente, principalmente eu acho que todas as escolas, a maioria das escolas são assim, mas semanalmente os professores fazem a programação e tem as matérias, né? Ó, tá o horário, nós vamos fazer horário das aulas, né? Então, dependendo do horário das aulas que vão ter nesse dia, os alunos precisam trazer os livros, os materiais relacionados a essas matérias, né? Então, essas coisas também eu tinha que orientar os pais, os alunos também, para que eles pudessem trazer os materiais certos, tal. E tá bem pequenininho, mas aqui embaixo logo a primeira figura aqui, depois do apoio pedagógico, que eu coloquei aqui as explicações, esse é o horário das aulas, né? Aí embaixo tem uns avisos, né? Sempre tinha algum informativo, ó, aviso que se ia acontecer alguma atividade e tal, aí os professores já deixavam escrito que o aluno tinha que fazer, se os pais tinham que fazer alguma coisa. Então, essas coisas importantes que a gente tinha que transmitir para os pais, né? E eu coloquei vários avisos aqui, mas no caso, se tiver nutricionista na escola, essa nutricionista passa o cardápio do mês ou da semana. E dentro desse cardápio vai alguns avisos para os pais, tal, né? Então, tinha muitas coisas que eu não dava para traduzir tudo. Mas se tinha alguma coisa importante, aí dependendo da nutricionista, falava para mim, ó, traduz essa parte porque acho que é importante. Então a gente traduzia e mandava para os pais. E a professora da enfermaria também era a mesma coisa. Esses professores mandavam informativos periodicamente. Agora deve estar indo bastante coisa relacionado à Covid, como tomar cuidado, tal, né? Então, se for essas coisas importantes, a professora falava para mim, ó, traduz essa parte e vamos mandar esse informativo para os pais. Então, é isso que eu fazia dentro da escola, ok? Na verdade, muitos desses informativos foi a minha irmã que enviou. Minha irmã, que tem a minha sobrinha está na 3ª série lá, e ela me mandou esses informativos, e esses informativos são bem parecidos da época que eu estava lá. Então, eu cheguei à conclusão de que acho que essas pequenas coisas que os professores fazem no dia a dia não tenha mudado tanto nesses 10 anos. Bom, o próximo slide, por favor. Bom, eu coloquei aqui, trabalho de um professor bilíngue, mas focando um pouquinho na parte de apoio pedagógico mesmo, né? Porque eu coloquei em japonês mesmo, Toridashi Shido, porque eu fazia 2 tipos de orientação, acompanhamento das crianças, né? Um era o Toridashi Shido, de tirar as crianças da sala de aula, porque a criança tem a sua sala de aula, junto com as outras crianças, mas, dependendo da matéria, a gente tirava essas crianças, trazia para a sala internacional e nós ensinávamos nesta sala. Então, este é o Toridashi Shido. Agora, o Hairikomi Shido. No caso de Hairikomi, é entrar, né? Nós, professores bilíngues, íamos na sala de aula do aluno, o professor está explicando a matéria, o aluno está fazendo alguma atividade junto com as outras crianças, eu ficava do lado da criança para tentar auxiliar essas crianças, né? No caso, do lado direito,
tem uma menina, eu estou do lado. Era uma aula que o professor pediu para pesquisar sobre alguma coisa na internet. Então, a aluna tinha que estar pesquisando, eu ficava do lado, tentando auxiliá-la. No caso, ela acho que fazia um ano e pouco que tinha vindo para o Brasil, então ela estava começando a entender muitas coisas, né? Mas pesquisar, ler em japonês, os kanjis e tal, era um pouco difícil, né? Então eu acompanhava desse jeito. E no caso, é a foto do lado esquerdo, é, dois alunos brasileiros, e normalmente aulas de matemática e língua japonesa. Nós ensinávamos na sala internacional. Por que isso? Próximo slide, por favor. Eu, particularmente, eu gostava de acompanhar as crianças na sala de aula, porque tirar o aluno da sala de aula, ele perde a conexão com as outras crianças e eu achava importante as crianças aprenderem a conseguir entender o que o professor está falando e conseguir acompanhar junto com as outras crianças, nas atividades do dia a dia, junto com as outras crianças. Só que eu ficava mais responsável por crianças do primeiro ano, primeira série, né, 6 anos, 7 anos. Aí no começo até dava para acompanhar, porque os professores davam coisas mais fáceis, mesmo na aula de língua japonesa, Kokugo, os professores ensinavam os ideogramas de uma forma mais ilustrativa, bem simples, só que aos poucos as matérias vão ficando um pouquinho mais complicadas, né? Vamos dizer, porque aula de língua japonesa é língua japonesa, só que entra muito essa parte de interpretação de textos, os professores, as perguntas que vinham nos livros era por que será que esse personagem fez esse tipo de ação? Um exemplo, né? Então, o aluno tinha que ler o texto e tentar interpretar o que vinha atrás desse texto, tal, né? Então, ficava muito difícil. Então, normalmente a gente tirava dessas aulas, e a gente tentava ensinar de uma forma mais, usando coisas mais específicas, concretas, para que a criança pudesse entender mesmo, né? E muitas vezes usando o português também, tentando fazer a mesma atividade que os professores faziam na sala de aula, mas a gente usava a língua materna das crianças na sala internacional. E eu coloquei aqui a diferença entre a linguagem das crianças, né? Porque a criança de primeiro, a criança que entrava na primeira série, depois de alguns meses, as coisas simples, né, do dia a dia, era muito rápido. Eles começavam a falar, começavam a interagir com as crianças. Só que, aos poucos, isso eu vou dar um exemplo, né? Porque tinha uma professora que eu acompanhava essa professora na sala de aula. Aí ela falava, né? Nossa, aquela aluna, ela consegue se comunicar com os alunos, com os outros alunos, com os colegas, consegue brincar. Ela fala bem o japonês, né? Mas nas provas que eu passo, na prova de matemática, Kokugo, ela sempre vai mal, né? Por que será? Ela, ela questionou isso comigo, né? Então, isso por causa dessas linguagens das crianças, né? É a linguagem do dia a dia, que a linguagem do dia a dia, a criança está dentro de um contexto, já está lá, né? Vai brincar com a bola, vai comer, já tem o contexto pronto, é uma coisa bem concreta. Agora, essa outra linguagem, que é o escolar, que é mais acadêmica, que já envolve mais a parte cognitiva, que precisa pensar. Isso é diferente. Isso tem um pesquisador, Cummings, né, que ele fala que assim, tem essas duas linguagens. Então,
aparentemente a criança está conseguindo falar o japonês, mas normalmente é a linguagem do dia a dia. Agora, essa linguagem escolar, nós precisávamos pensar que, não, nós precisamos trabalhar para que a criança consiga adquirir essa linguagem escolar. Então, por isso que a gente fazia com que a criança pensasse, raciocinasse em português, mas ao mesmo tempo colocar essa parte de japonês, né? Porque isso que o nosso intuito era fazer com que a criança acompanhasse as outras demais crianças na sala de aula. Então, tinha que pensar, raciocinar e aprender a língua japonesa também. Então, esse era o nosso trabalho, né, de professor bilíngue. Bom, próximo slide, por favor. Então, fazendo essa atividade, esse trabalho pedagógico dentro da sala internacional, acompanhando as crianças, então eu vou tentar falar um pouquinho o que eu vivenciei junto com as crianças dentro desse shogako, onde eu trabalhei. O ano letivo no Japão começa em abril e termina em março, né? E a minha escola, acho que a maioria das escolas está dividido em 3 períodos. Primeiro período, segundo período e terceiro período. No primeiro período, normalmente o período sempre começa com cerimônias, né? Quando a criança completa 6 anos e vai entrar na escola, para as crianças da primeira série, tem a cerimônia de ingresso na escola. Agora, as crianças que já estão na segunda série, terceira série, quarta série, tem a cerimônia de início de atividades. Isso tinha em todos os períodos. E no final de cada período também tinha a cerimônia de encerramento das atividades escolares. Ou no terceiro período era a cerimônia de encerramento do ano letivo. E para a sexta série tinha a formatura, né? Cerimônia de formatura. Então, era cerimônias. Começava com cerimônias, terminava com cerimônias. Aí, esses dias eu estava vendo porque nessas cerimônias, normalmente todas as crianças são reunidas lá no ginásio de esportes, aí o professor, o diretor da escola sobe no palco e fala para todos, essa é a imagem, acho que normalmente nas novelas aparecem dessa forma também, anime também. Só que esses dias eu estava vendo o blog da escola onde a minha sobrinha estuda, por causa da pandemia, as crianças ficam, cada sala, a criança fica na sua sala, e o professor falando, o diretor falando, e o vídeo, acho que era ao vivo, né? A cada sala assistindo a cerimônia pelo vídeo, o professor falando pelo vídeo. Está desse jeito agora. Mas, e o que acontecia, né, durante o semestre, o período? Normalmente, no primeiro período, tinha o exame médico para todos os alunos, aí estudos de atividades fora da sala de aula, visita dos pais à sala de aula, porque os professores, eu falei, né, que os professores fazem as visitas nas casas dos alunos, mas tem um dia que os pais podem assistir a aula dos alunos. Aí o professor dá aula, todos os pais ficavam atrás assistindo, e depois da aula, os professores conversavam com os pais. Tem essa atividade. Aí no segundo período, normalmente acontece o Undokai, né? O torneio estudantil tradicional Undokai. Apresentação de peças musicais, teatrais, artísticas, culturais. Isso acho que varia de escola para escola, mas normalmente acontecem essas atividades. E no terceiro período é mais curtinho, na verdade, não tinha tantas atividades extracurriculares e tal, né? E as férias, eu coloquei aqui embaixo, né? Primeiro período. Depois do final de primeiro período, tem as férias de verão. Essas férias é a mais longa, normalmente de 30 a 40 dias de duração.
E as férias depois do segundo período, vem as férias de inverno, na época de Natal, Ano Novo. Tinha um recesso, era de alguns, acho que umas 2 semanas de recesso. E depois do terceiro período, que termina o ano letivo, tem as férias de primavera, e esse também era, acho que umas 2 semanas, mais ou menos. Aí essas férias longas eu achava interessante, porque 30 a 40 dias, parece que tem bastante dia de recesso escolar, mas as crianças levavam, pelo menos na escola onde eu estudava, as crianças levavam uma lista de atividades para serem feitas durante as férias. Aí, dependendo do professor, mandava um calendáriozinho para fazer como se fosse um diário, né? Tal dia eu fiz isso, tal dia eu fiz isso, e fora isso ia um monte de atividades de matemática, leitura, e enfim, era férias, mas tinha as atividades que as crianças precisavam fazer durante as férias. Ok. Próximo slide, por favor. Bom, esses são os alunos do Shogaku, o chamado Shogakuse. Essa foto é da minha sobrinha, que a partir, acho que 2 anos atrás, ela foi para o Japão e começou a estudar na escola, e a minha cunhada mandou algumas fotos, aí eu coloquei aqui. É bem característica Shogakuse mesmo, alunos do ensino fundamental 1. Essa bolsa aqui nas costas é o famoso randoseru, que todas as crianças usam para ir na escola, shogakuse, né, o ensino fundamental, e esses materiais, né, faça sol. Essa primeira foto à de esquerda, ela tá com guarda-chuva, provavelmente era um dia de chuva. Agora, essa última foto do lado direito é o dia que nevou, mesmo na neve, a criança indo para a escola, andando. E eu acho que a Gabriela vai passar um vídeo durante o intervalo, mas vocês vão poder ver que elas carregam um monte de sacolinhas, né? Sacolinhas penduradas aqui e ali, porque essa segunda foto aqui da esquerda para a direita, ela está com uma sacolinha na mão. Normalmente, no final de semana, sexta-feira, as crianças levavam a sapatilha que ela usava na escola, e levava para casa, a criança tinha que lavar e trazer na segunda-feira de novo. Então, sexta-feira, ela levava essas coisas também. E na escola onde eu estudava, na sexta-feira, as crianças levavam também o jaleco, onde usava para servir as refeições. Então, esses materiais todos andavam pendurados nas crianças, na bolsa. E essa terceira foto, da esquerda para a direita, ela está com um monte de materiais, na verdade, né? Porque eu acho que esse daqui é antes de algumas férias. Porque antes de algumas férias, os professores pediam para as crianças levarem tudo que estava dentro da gaveta dela. Então, tem uma pianica, um piano bem pequenininho, deve ter a gaveta, deve ter o lápis de cor, giz de cera, os materiais de matemática que usa durante as aulas, deve estar tudo dentro dessa sacolinha aqui que ela está carregando. Então, tinha que levar tudo para casa, e quando iniciassem as aulas, elas teriam que trazer tudo de novo. Esse é a vida do Shogakuse. Próximo, por favor. Nossa, já passou das 10 horas, eu vou adiantar um pouquinho. Essa é a sala de aula. Quando eu trabalhava também, era bem assim a sala de aula. Eu falei, né, que a concepção está mudando, que as novas escolas, eles estão querendo mudar um pouquinho, mas essa foto aqui é da minha sobrinha também, acho que é quando ela estava na 5ª série, o professor falando na frente, tudo bem que essa é a foto da direita, eles estão fazendo algumas discussões em grupos, mas a sala de aula bem tradicional, assim, não mudou muito da época que eu estava trabalhando lá. Próxima foto, por favor. Próximo slide, por favor. Esse também é o tradicional kyushoku, a refeição. Depois vai ter no vídeo também essa parte. Eles
dependendo da escola, tem um refeitório, né? Na escola onde eu trabalhava tinha o refeitório, então tinha as cozinheiras, elas faziam a comida na escola mesmo. Aí na hora da refeição, cada criança, cada turma, né? cada classe ia para o refeitório, pegava todas as coisas necessárias para a refeição mesmo. Pode ver que essa primeira foto da esquerda, eu acho que está escrito Gomen alguma coisa, que é tudo o kit refeição da quinta série 1, vamos supor. Então, as crianças tinham que levar tudo que está aqui no carrinho para a sua sala de aula. Inclusive, no vídeo que vocês vão assistir, acho que as crianças estavam levando no carrinho mesmo. Mas, na escola onde eu trabalhava, como não tinha elevador, ainda só tinha escada, então as crianças tinham que pegar tudo, eles mesmos carregavam todos os materiais. Se tinha um balde com misoshiro, aquela sopa com pasta de miso, a criança pegava em 2, levava para a sala de aula. Se tem um recipiente de arroz, a criança em 4 crianças carregavam esse recipiente. É, porque quando eu trabalhei na escola, todos os dias eu almoçava junto com as crianças da primeira série. Então, todos os dias eu acompanhava as crianças até o refeitório, as crianças mesmo pegavam tudo e levava para a sala de aula e eles que serviam, né? Sempre tinha um grupo determinado que ia revezando, né? Mas as crianças e nós acompanhávamos as crianças a servir essa refeição. Essa parte vocês vão ver no vídeo depois. Mas eu estava até comentando, né, antes de começar, que como são crianças, de vez em quando aconteciam uns acidentes no meio do caminho, né? Vamos supor, criança da primeira série, os pequenininhos carregando o arroz. De vez em quando eles derrubavam o arroz no meio do caminho. Aí, de vez em quando a gente ouvia os professores, né, porque tinha o som interno da escola, aí eles anunciavam, né? Oh, a terceira série 1 derrubou todo o arroz no corredor, então se tiver salas que está sobrando arroz, por favor, tragam para a nossa sala. Então, era comum acontecer isso. Não é que não acontecia acidentes no meio do caminho. Bom, o próximo slide, por favor. Esse também é a famosa limpeza das escolas, né? Que os próprios alunos fazem a limpeza, o osote. Essa foto de baixo, as crianças menores fazendo filinha para limpar o chão, era bem desse jeito mesmo. Como eu acompanhava as crianças da primeira série, eu achava bem interessante, né? Porque primeira série, primeira vez que está fazendo, muitas crianças era a primeira vez que ia fazer limpeza desse jeito, então a orientação que os professores davam, né? Vamos fazer uma filinha, aí um atrás do outro. A primeira criança ia limpando, aí as outras crianças iam atrás, em filinhas, né? Limpando. Isso, normalmente, a primeira série, segunda série, ficava só com a sua sala de aula mesmo. Mas, aos poucos, as crianças, banheiro, o corredor, o ginásio de esportes, tal, né? Então, esses lugares também, cada série tinha um grupo, e essas crianças iam para esses espaços determinados, né? Para elas fazerem a limpeza. Bom, esse também acho que vai ter um pouquinho no vídeo. Ok, próximo, por favor. Aí os estudos fora da sala de aula. Eu acompanhava também, né? Principalmente as crianças da primeira e segunda série, eu acompanhava as crianças nessas atividades fora da sala de aula. Eu acho que essa primeira foto e a segunda foto era crianças da primeira série que saíam, não sei se era acho que era na primavera, não, primavera não, as crianças estão
Mas normalmente cada estação, ou dependendo da atividade, as crianças, os professores falavam, né? Ó, vamos hoje a gente vai para o parque procurar as coisas do outono ou de primavera, tal, né? Então, as crianças, pode ver que essa foto do meio, da menina agachada, tem a garrafinha de água que todos tinham que levar, e tem essa pastinha aqui, né? Dentro dessa pastinha tinha lápis, borracha, tinha que levar, né? E uma atividade que o professor já deixava preparado, e fazer um desenho, tal, né? Então, era dessa forma que acontecia a orientação, e todos saíam em filinhas para algum parque ou algum lugar específico. Primeira, segunda série, normalmente era perto. Agora, os alunos maiores, dependendo da atividade, eles iam de ônibus para algum museu ou em algum lugar específico. E essas duas últimas fotos da direita, esse acho que era mais como se fosse um piquenique mesmo, né? Porque os alunos levavam o bentô, aí tinha que levar o almoço. Então, nesse dia, as crianças não comiam na escola, os pais precisavam preparar o almoço das crianças, a marmita das crianças, e as crianças comiam no parque. Bom, é isso. Próximo, por favor. E esse é o tradicional Undokai. O que eu achava interessante do Undokai, essa foto à direita, que está em cima, um monte de mesinhas montadas, né? E lá no fundo tem umas lonas já forrando o chão, tal, porque no dia do Undokai, normalmente acontecia aos domingos, né? Aí os professores deixavam preparado o espaço para o Undokai, aí no domingo cedinho os pais iam lá e deixavam reservado o espaço dele para assistir o Undokai. Então, quem fosse muito tarde teria que ficar num lugar que não seria, não dava para ver direito as crianças fazendo essas apresentações aqui, né? Eu coloquei algumas fotos aqui. Por isso, o Undokai era uma atividade bem familiar, que nesse dia toda a família ia para a escola e almoçava junto com as crianças, né? As crianças apresentavam, faziam as atividades, e na hora do almoço todos almoçavam juntos com a família. E era desse jeito. E eu coloquei uma foto aqui, eu trabalhando no dia do Undokai, os professores, né? Claro, nós tínhamos que trabalhar, e temos junto com os professores japoneses. Normalmente eu ficava responsável por avisos para os pais estrangeiros, né? Aí, no começo eu falava em português, mas depois que eu me acostumei um pouquinho com a escola, com os professores e tal, eu negociei com os professores para colocar as crianças brasileiras falando em português, e as crianças do Peru, tal, que tinham, eu colocava essas crianças para falarem em espanhol. Então, eu delegava para essas crianças darem um pouquinho de trabalho para eles, né, usando a língua deles. Ok? Bom, próximo, por favor. Eu vou finalizar aqui. Treinamento de rota de fuga e de abandono. Eu coloquei esse por último porque esse treinamento de rota de fuga, de abandono, todas as escolas precisavam fazer periodicamente. Eu acho que os professores que falavam das escolas brasileiras também falaram que nas escolas brasileiras precisavam fazer também isso. Então, eu participava junto com as crianças desse treinamento de rota, mas só que eu não esperava que eu ia fazer esse abandono, né, de evacuar mesmo, né, porque eu voltei no Brasil em 2011, maio de 2011. No dia 11 de março de 2011 aconteceu aquele grande terremoto e tsunami lá do Japão. Onde eu morava não era tão perto do epicentro do terremoto, né? Só que a cidade onde eu estava tremeu bastante também. Foi a primeira vez que eu senti aquele tremor tão grande assim que, na verdade, eu não consegui fazer nada, né? Eu fiquei paralisada sem conseguir fazer nada. Aí depois que o tremor passou, tal, eu tive que sair junto com as crianças.
evacuar mesmo a escola, as salas. Aí eu lembro que as crianças falando, né? Ai, Ceci, tô com medo. Aí eu falava para as crianças também, não, eu também tô com muito medo. Então, eu já tinha planejado voltar para o Brasil mesmo no final de março de 2011, seria o último dia de meu trabalho lá no Japão, e abril eu ia retornar para o Brasil, né? Mas antes de retornar para o Brasil, aconteceu esse terremoto, e é uma experiência que, na verdade, eu não esperava presenciar isso, né? É uma experiência que eu não estava esperando passar por isso antes de retornar para o Brasil, porque o tremor em si não foi tanto, mas depois, devido ao acidente da usina nuclear, tal, a cidade toda ficou em alerta também. Então, foram dias assim bem tensos, um pouquinho antes de eu voltar para o Brasil. E isso marcou também. E eu finalizo aqui a minha fala. Eu acho que eu falei muito, né? Gente, obrigada. Professora, não, falou muita coisa legal, isso sim, eu acho que todo mundo tá tendo vários comentários e realmente foi uma palestra que trouxe muita coisa que a gente tem muita curiosidade, né? Então, que a gente gosta de saber, de ver como é que funcionava. Então, você trouxe uma vivência muito real, muito significativa para a gente. E, bem, vou passar então o vídeo do intervalo, porque é um vídeo bem legal, gente, também acho que vai trazer muito da realidade que a professora então falou. Então, vamos fazer o intervalo, 5 minutinhos, e aí a gente já volta então para esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, descansem um pouquinho e a gente já volta. Vamos, pessoal. Vamos lá, né? Tem várias dúvidas, a gente só não tem muito tempo, então vamos tentar esclarecer muitas das dúvidas. Acho que bem legal o vídeo, né? Ele trouxe bastante coisa para a gente colocar as fotos em vídeo, digamos assim, então bem interessante. Professora, vamos lá, então, começando com uma dúvida aqui que eu acho que você vai conseguir falar bem sobre, que é sobre o ingresso do professor estrangeiro dentro de uma escola japonesa. Então, a gente já teve, né, uma palestra sobre as escolas brasileiras, como é que os professores entraram, né, na escola. Como é que foi o seu ingresso, então? Como é que é esse caminho? Conte-nos o caminho das pedras. Como é que um professor estrangeiro entrou numa escola japonesa e conseguiu, tem que passar pela prova também, então a senhora comentou logo no início que tem, né, os professores japoneses passam por prova, então como é que funciona o ingresso do professor? No meu caso, como eu era professora só da cidade de Ota, né? Esse sistema de professor bilíngue, de contratar mesmo professores estrangeiros para atuar nas escolas, né? É o sistema que a cidade de Ota criou. Então, no meu caso, na verdade, eu tinha conhecidos que trabalhavam, que conheciam, sabiam que estava tendo esse tipo de contratação na cidade de Ota, e como a pessoa sabia que eu tinha interesse nessa área de ensino para crianças, porque na faculdade também, no mestrado também, eu achava muito interessante essa matéria de ensino de língua estrangeira para crianças dentro das escolas, tal, né? Então, eu tive essa orientação, indicação, e no caso de professor bilíngue, outra, né? Não precisava de nenhuma prova. Eu fiz uma entrevista, na verdade, eu fui até a prefeitura, conversei com a pessoa responsável e eu fui contratada desta forma, no caso de professor bilíngue. Agora, eu estava lendo uns chats aqui também, tem pessoas que trabalharam em escolas também, né? Eu não sei, eu acho que é de outras províncias, dependendo de cidade, de província, a contratação é diferente, mas a AIT, no caso, né? Eu acho que tem
a província contrata os auxiliares, essas pessoas que vão de escolas, vão passando de várias escolas para auxiliar essas crianças, essas famílias, né? Então, eu acho que dependendo de cada região, a forma de contratação deve ser diferente, mas e no caso de outra também, né? Então, eu era professora bilíngue, mas tinha os assistentes de espanhol, de chinês, tinha professor de chinês, inglês também, que esses professores não eram professores, na verdade, né? Não precisava ser professor. Sabendo as duas línguas, a prefeitura, dependendo, contratava essas pessoas também para irem nas escolas auxiliar as crianças. Muito legal, interessante. Cada província, então, vai ter aí um caminho diferente. Isso. E os alunos, como é que funcionava o ingresso dos alunos? Porque, então, as crianças japonesas, ela vive naquela região, então tem até uma cartinha do governo que manda. E para as crianças estrangeiras, como é que funcionava? E como é que elas se comportavam? Porque a gente antes estava conversando um pouquinho, né, para a gente falar um pouquinho, e eu até comentei, né, que eu também dou aula para criança, e, por exemplo, no Brasil as crianças têm dificuldade de colocar o canudinho no achocolatado, por exemplo. E aí, de repente, a gente vê um mundo totalmente diferente das crianças carregando comida, servindo, limpando sala. Então, é muito diferente. Então, como é que as crianças entram na escola e como é que elas se comportam lá dentro? Elas se adaptam rápido? Como é que é o funcionamento? Os pais também? As escolas, eu falei ensino obrigatório, né? É obrigatório, na verdade, para os japoneses, porque para as crianças estrangeiras não é obrigatório, mas tem o direito de frequentar as escolas. O governo japonês não tem o direito de obrigar as crianças estrangeiras a frequentarem as escolas japonesas, na verdade, né? Mas se a criança mora naquele bairro, e se está cadastrado direitinho na prefeitura, as crianças estrangeiras, a família estrangeira recebia o comunicado falando, a partir de abril, o seu filho vai para essa escola. Isso acontecia mesmo. Então, aí os pais que decidiam por colocar a criança nessa escola, mandavam a criança para a escola, para essa escola mesmo. Isso era normal. Agora, se quisesse mandar para as escolas brasileiras, tal, são os pais que escolhem, na verdade, né? E as crianças que vêm para as escolas, a adaptação delas, né? Eu acho que isso dependia muito da mentalidade dos pais também, né? No começo, e depende de muita criança também, porque eu vi crianças e crianças, né? Acompanhei muitas crianças. Tinha ano que vinha 3, 4 crianças na primeira série, né? Então eu tinha que acompanhar essas 3, 4 crianças a adaptarem na escola. Aí dependia muito da criança, mas dependendo da criança, a adaptação é rápida. Mas dependendo da criança, então, como você fala, né? Se a criança dentro de casa não está acostumado a fazer as coisas sozinho e tal, no começo é muito difícil, na verdade, porque tem que, junto com as demais crianças, fazer toda a limpeza, pegar a refeição, servir, essas coisas. Em muitos casos, eu ficava semanas e semanas acompanhando essa criança a adaptar nesse dia a dia da escola mesmo. E também, assim, porque eu digo mentalidade dos pais, né? Porque tem muitas coisas que, até para mim, as pequenas regras dentro da escola, eu aprendi o japonês dentro de casa aqui no Brasil, eu fui criada como se fosse uma japonesa aqui no Brasil, né? Mas essas pequenas regras dentro da escola de lá, eu falei, nossa, quanta regrinha, quantas coisas. Para isso, para os professores e para os pais que passaram por isso, para eles são normais, na verdade, né? Agora, a gente que vem de fora, muitos professores também, na verdade, não percebem que os pais brasileiros, as crianças brasileiras não estão percebendo que isso é normal para eles, né? Então, esse tipo de coisas que a gente tinha que estar lá dentro, tentar fazer com que os pais entendessem, as crianças entendessem. Eu acho que
mas depende muito de criança para criança e depende da mentalidade dos pais mesmo. Até comentaram aqui que a autonomia lá é bastante estimulada, né? Então a senhora trouxe uma foto da sua sobrinha carregando várias sacolas. E aí até comentaram sobre as sacolas, né? Que no Japão é normal você tá com várias sacolas e tal. E aí eu fiquei até pensando, nossa, na escola brasileira os pais não deixam as crianças carregar nem a própria mochila, porque é muito pesada. E aí, de repente, a gente vê uma foto que tem uma criança carregando umas 10 sacolas com todo o material. Então, realmente é uma coisa que a gente vê, realmente a autonomia, ela é muito estimulada. E falando em autonomia, fizeram uma pergunta sobre a autonomia dos professores. Tem, tudo bem, a grade, né, curricular, o currículo que tem que seguir, mas os professores têm autonomia para planejar as aulas, para sair da escola, para dar um passeio pelo bairro. Como é que funciona a autonomia dos professores dentro da escola japonesa? Eu sentia muito assim, tudo bem, tem a grade curricular, está tudo definido. E eu acho que depende muito de escola também e depende dos professores. Porque eu falei, né, que no caso da escola onde eu trabalhava, cada série tinha 3 salas, né? Então, tem 3 professores responsáveis pela primeira série, e 3 segunda série. Se tivesse mais salas, teriam mais professores. E definir a grade curricular, assim, essas atividades de cada série, os professores, na verdade. Se tiver 3 professores, esses 3 professores que vão definir quais serão as atividades que serão realizadas durante esse período, durante o ano letivo. Por isso, eu acho que autonomia do professor. Eu sou responsável pela sala primeira série 2. Hoje eu quero fazer isso. Eu acho que, pelo menos, eu sentia que não era tanta, assim, se eu quisesse fazer uma coisa diferente, teria que ter o consentimento de todos os professores, na verdade, para fazer. Então, eu acho que não sentia tanta autonomia do professor fazer uma aula completamente diferente das outros professores. Não sei se isso está mudando, mas eu sentia que cada professor tinha que estar dentro daquele regulamento da sala. E a sala, cada série, né? Cada série. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E todas as séries tinham que estar dentro daquele padrão da escola. Isso que eu sentia, pelo menos. Então legal, já tinha até uma definição. Então, tem uma autonomia, mas não é tão autônomo assim. Eu sentia isso. Okay. Não, eu sentia, né? Não, sem problemas. A gente quer a sua experiência mesmo. Nossa convidada de honra. Então, a gente até estourou um pouco o tempo, mas realmente é porque é um assunto muito legal e é muito amplo, né? Daria para esse assunto de educação. A gente fez essa série, inclusive, mas daria para ficar muito tempo, né, conversando. Então, até na nossa reunião inicial, ficamos realmente muito tempo conversando, tudo que poderia ser tratado. E é muito legal que tenha essa experiência, né, tão vívida ali. E trago pra gente, né, pra gente entender melhor, porque assim como a senhora já queria estudar numa escola japonesa, eu acho que muita gente aqui também já teve essa vontade, ou tem essa vontade, ou quer dar aula agora, então já são adultos que querem dar aula, ou que querem estar na universidade, então muito obrigada, professora. Acho que foi muito interessante. Vamos até, quem sabe, né, pensar numa próxima aí, realmente uma mesa redonda para a gente conversar, ter realmente bastante conversa, tem muito assunto. Então, professora, muito obrigada pela exposição, foi excelente, o pessoal está agradecendo bastante, trouxe muita coisa nova, muita coisa real, né? Que às vezes a gente precisa disso. Então, muito obrigada, professora. E também, pessoal, muito obrigada a todos vocês. Então, hoje a gente está encerrando, né, a nossa série Ensino no Japão. Então, essa foi a última palestra. A gente, na primeira palestra, trouxe a história, né, da educação.
Depois nós trouxemos as escolas brasileiras no Japão e agora estamos trazendo as escolas japonesas no Japão, então a educação atual no Japão. Então, muito obrigada por participarem com a gente dessa série. Eu acho que foi muito legal, foi muito importante. Muito obrigada pelas pessoas que deram a ideia, né? Então, vários ex-alunos do nosso curso de História do Japão que participaram, trazendo ideias, então colocando ideias para a gente trabalhar, então foi graças a vocês. E vamos ter mais coisas aí, então no decorrer do ano, acompanhem lá nosso site, abrademe.com, estejam com a gente. E muito obrigada pela participação, muito obrigada, professora Sandra, muito obrigada a todos os inscritos e conto com vocês, então, nas nossas próximas palestras. Até, bom domingo, boa semana. E a equipe Abrademe agradece muito a presença de todos. Eu falo aqui por todo mundo da equipe que está por aí, que vocês estão vendo, a professora Cristiane, o professor Francisco, o Felipe. Falo em nome de todos nós. Abraços e até a próxima. Obrigada, professora.